Oi, gente, essa aula é para fazer a correção da atividade que eu passei para vocês realizarem em casa, fora da nossa aula, do livro de produção de texto. Então, nós vamos fazer alguns comentários sobre a atividade. Quero que vocês acompanhem. E aí nós temos, deixa aqui eu espelhar para vocês, deixa eu espelhar para ficar mais fácil para a gente acompanhar o livro. Então, aqui nós temos as páginas que foram da 2 até a 8. E ele começa assim: Carta do leitor, reflexão, opinião e participação. Então, nós já comentamos qual é o papel da carta do leitor, qual a intenção, as intenções que elas podem ter. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre opinião, porque a opinião é algo muito subjetivo. E o que é algo subjetivo? Que é pessoal, que muda de um indivíduo para o outro indivíduo. Então, as pessoas elas podem ter olhares parecidos ou totalmente divergentes. Isso não significa que a opinião de um é melhor do que a opinião do outro. Nós temos que respeitar e levar em consideração as várias faces que uma mesma coisa pode ter. Então, o título que teve essa reportagem, ou essa parte da reportagem, né, do nosso comentário hoje, é Limite de Velocidade nas Avenidas? Será? E aí ele diz assim, pense rápido, qual é a primeira figura que você identifica nesta imagem? Então, quando você olha de primeira, o que é que você vê? E aí nós temos duas perguntinhas para a gente entender como a opinião ela pode ser diferente. Ele diz assim, será que em um primeiro momento todo mundo na sala, ou será que todos vocês tiveram a mesma compreensão, viram a mesma coisa? Será que há opiniões diferentes? Eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, quando eu olhei, eu vi dois animais, esses azuis. Mas depois, quando eu olhei com mais calma, eu também consegui ver algo por trás, como se fosse uma caveira, né? A imagem de um crânio. Então, talvez vocês tenham visto isso, talvez outro tenha visto outra coisa, e não significa que aquilo que vocês viram é diferente, ou melhor, ou pior. E ele traz a segunda: opiniões refletem a visão de mundo, os ideais, os valores e a história de vida de cada indivíduo. Leia a seguir dois posts publicados na revista Super Interessante, que apresentam ideias divergentes, que são diferentes, sobre o mesmo tema. Então, aqui, vocês já leram, né, para responder as questões, ele traz a pergunta: por que o trânsito melhora quando se diminui o limite de velocidade nas avenidas? E aí nós temos dois comentários, dois posts, que foi o de Gustavo e o de Mariana. E aí, aqui do lado esquerdo, vocês têm o glossário explicando o significado das palavras post, super interessante, e também limite de velocidade. Isso. Deixa eu voltar aqui. E limite de velocidade. Então, vejam bem, ele tem algumas perguntas sobre esses dois comentários de Gustavo e de Mariana. Aí a terceira questão, que a primeira e a segunda foi mais de uma forma comentada. A terceira diz assim: os dois depoimentos aparecem na seção Cartas do Leitor, da revista super interessante chamada Embate, né, que lembra um pouquinho o combate. Esse embate vai ser realmente a apresentação de duas ideias, de mais ideias. E aí, uma polêmica, duas opiniões. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Atentando para o título, qual é o objetivo desta sessão? Qual a intenção dela? Então, a intenção dela é confrontar opiniões sobre o mesmo tema. Essas opiniões podem ser totalmente diferentes ou não. Então, ele vai analisar essas opiniões fazendo aí esse levantamento. Na letra B, nós temos qual é a polêmica discutida pelos dois comentários analisados. Então, eles estão comentando sobre a melhoria, né, ou não, do trânsito nas avenidas com a diminuição do limite de velocidade.
Então, ele vai fazer essa combinação aí, essas opiniões acerca disso. Quarta questão. Para esses dois elementos, para esses dois leitores, a redução dos limites de velocidade é, de modo geral, positiva ou negativa? E cite passagens dos depoimentos que comprovem isso. Então, você pode pegar um trechinho do comentário de Gustavo, um trechinho do comentário de Mariana para comprovar a sua resposta, para dar respaldo à sua resposta, mas nós podemos dizer que os dois consideram positivo, certo? Então, vocês vão encontrar aí onde eu posso justificar que foi positivo. O que é que Gustavo disse que traz essa ideia de positivo e Mariana também. Quinta questão. Nos dois textos, os leitores justificam seus posicionamentos com fatos do cotidiano. Isso é algo que traz força para o seu comentário, traz força para o seu argumento. Eu não estou falando que é bom simplesmente porque eu acho bom, mas porque eu já vi, já tive experiências que comprovam isso. E aí nós temos assim, complete as frases a seguir apresentando sucintamente. O que é sucinto? É algo breve. A explicação que cada um dá para fundamentar sua opinião. Então, Gustavo acredita que à noite a diminuição da velocidade nas avenidas deveria ser revista por quê? Porque ele acha que neste momento, como o fluxo é menor, não há tantos carros circulando, então poderia ser que neste momento da noite aumentasse um pouquinho esse limite, já que há mais tranquilidade. Ele acha que fica meio cansativo para o motorista ver uma pista livre e mesmo assim não poder andar com uma velocidade maior. Já Mariana, ela defende que o novo limite de velocidade deve ser obedecido em qualquer horário, principalmente à noite. Por quê? Porque ela acha que nesse período as pessoas, os motoristas, costumam abusar mais, porque eles veem as pistas mais livres, e aí ele acha que dá para correr mais um pouquinho. E isso para ela é algo perigoso. A sexta questão já é pessoal. Ele pede para que você, depois de ler os dois posicionamentos sobre o mesmo tema, produza aí uma opinião sobre essa questão. Então, para você, né, diminuir o limite de velocidade nas avenidas, será que vai melhorar o trânsito? Aí você vai dizer o que você acha e é bom que você argumente. O que é argumentar é dizer o porquê, o motivo. Ah, eu acho que é melhor. É melhor por quê? Então, argumente para que o seu comentário tenha força. Vamos para a questão 7, que diz assim: releia o início do depoimento de Gustavo. Então, aqui no comentário de Gustavo, tem uma palavra destacada que é deveriam. Ele fala assim, mas deveriam deixar o limite antigo à noite. E aí nós temos que refletir na letra A. A quem essa forma verbal deveriam estar relacionada? Nós já aprendemos que uma frase ela é composta por sujeito e predicado. E o predicado geralmente começa com um verbo. Então, esse deveriam estar ligado a qual sujeito? O sujeito, ele não aparece na frase. Nós já aprendemos que quando um sujeito ele não está na frase, nós o chamamos de elíptico, nós o chamamos de oculto, nós o chamamos de desinencial. Então, será que dá para entender quem é que deveria deixar o limite antigo à noite maior? Quem é responsável por isso? Então, aqui, Gustavo está falando das autoridades administrativas que são responsáveis pelo trânsito, né? Então, quando ele fala deveriam deixar o limite antigo à noite, ele não está falando para o motorista, ele está falando para quem é responsável em organizar toda essa questão burocrática e legislativa. Letra B. Pelo que se observa desse trecho do comentário, conforme a lei, os novos limites de velocidade devem ser obedecidos pelos motoristas também à noite. Será que também deve ser obedecido à noite ou só durante o dia? Então, vamos ver isso daqui. Deixa eu voltar aqui. Então, quando ele fala aí que deve ser também obedecido à noite, sim, né? A lei ela é clara.
O que é que Gustavo fala? Ele usa o verbo deveriam. E o que é que a ideia de deveriam? É que poderia acontecer, mas não é algo, poderia ser repensado, tá? Então, como é que a gente consegue chegar a essa conclusão? Principalmente pelo verbo. Quando ele fala, mas deveriam deixar, é porque não deve, não está dentro do previsto. Letra C. Que diferença de sentido haveria se Gustavo usasse a locução verbal devem deixar em vez de deveriam deixar? Mudaria tudo, né? Porque quando ele fala devem deixar, é como se ainda fosse mudar. Mas quando ele fala deveriam deixar, é porque já está valendo e ele acha que poderia ser repensado. Mas não é algo que pode, talvez aconteça ou não. Ele não sabe. É só a opinião dele. Então, o verbo devem aqui traz uma ideia de obrigação, né? E deveriam traz uma ideia de possibilidade. Vamos lá. Agora tem aqui o comentário de Mariana e ele pergunta a gente: quando Mariana usa a palavra dando, poderia ser trocado por qual dessas expressões aqui abaixo? Então, a melhor, que ficaria com o mesmo sentido, porque a ideia pede para não ser alterada, é isso dá, certo? Agora, vamos marcar verdadeiro ou falso. A sequência correta aqui fica falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Espero que vocês tenham percebido isso na hora de responder. Aqui tem um espaçozinho que é para você fazer um comentário. Ele pede para que você, para você, que critérios devem ser considerados ao redigir um comentário sobre uma matéria publicada, seja em veículo impresso, seja na web. Primeiro discuta, né? Vamos chegar a um consenso. Então, o que é que deve ser primeiro aí observado? Gente, sempre quando se fala de opinião, o que deve ser observado é o respeito. Eu preciso entender que a minha opinião, ela não é suprema, ela não, porque a minha é a melhor. Né? Nós temos que estar aberto a ouvir o outro, a entender o outro, a se colocar no lugar do outro. E mesmo que eu não admita que a opinião dele é correta para mim, mas eu tenho que ouvir, tenho que aceitar e dar voz para todo mundo, né? Então, eu entendo isso muito, tá? Tem gente que fala que política não se discute, que futebol não se discute e outras coisas também não se discute. Discutir não seria a palavra correta, mas dialogar sim. Então, nós temos que entender que há possibilidade para você dialogar, que nós precisamos ouvir o outro, a opinião do outro. E é por isso que nós somos tão ricos, porque nós somos diferentes e nos completamos, certo? A questão 10 também aqui é para você fazer uma produção, ele dá todos os parâmetros para você observar e produzir esse trechinho aí. Nós temos um outro texto na página 6, que é furacões domados, e aí fizeram uma reportagem sobre isso, e depois alguém vai e faz um comentário, que essa pessoa aqui ela está representada pela abreviação GR, que são as iniciais do nome. E aí vocês também já leram esse texto anteriormente, mas vamos fazer alguns comentários. Tem aqui: converse com um colega e compare os comentários lidos anteriormente, publicados na revista Super Interessante, com a carta do leitor. O que vocês perceberam de semelhanças e diferença entre esses textos? E responda aí, registre a sua resposta. Então, o que é que nós podemos observar? Primeiro que são textos opinativos, né? Tem a opinião, e refletem a interação entre uma revista e o seu público leitor. Então, primeiro foi a revista publicando o seu comentário e depois veio o leitor e também deu a sua opinião. A carta de GR, ela é formal. Como é que eu percebo que ela é formal? Porque ele usa termos gramaticamente corretos, ele usa combinações corretas de acordo com a gramática. Então, isso faz um texto ser considerado formal, né? Segunda questão, com base na carta, pode-se inferir, o que é inferir nós já comentamos,
É algo que não aparece no texto, mas eu consigo chegar a uma conclusão pelas pistas que o texto me traz. Então, com base na carta, pode-se inferir o conteúdo do texto Furacões sob Controle. Que conteúdo é esse? Então, o conteúdo é sobre as novas tecnologias que são capazes de controlar esses furacões, de conter esses furacões, né? Vamos para a questão 3. No primeiro parágrafo, o autor da carta diz ter sentimentos divididos em relação ao conteúdo de Furacões sob Controle. Explique por quê. Então, ele fica um pouco em cima do muro, porque ele acha que é algo que pode trazer segurança para algumas vidas, mas também ele fica receoso em relação a como isso vai atingir a natureza, o meio ambiente. Então, ele acha bom em relação às vidas que podem ser salvas, mas ele também fica preocupado com os danos em relação à natureza. Questão 14. Ao que se percebe, GR dá mais destaque aos aspectos positivos ou aos negativos do combate, do controle de furacões. Que passagem do texto lhe permitem chegar a essa conclusão? Então, lá no segundo parágrafo, principalmente, você vai conseguir ver que ele coloca aí mais os aspectos negativos, porque ele está muito preocupado com a natureza, né? Então, quando você relê isso lá no segundo parágrafo, você vai constatar, se não já chegou a essa conclusão, reveja. Questão 5. Em sua opinião, por que GR teceu mais comentários sobre esses aspectos? Então, como eu já comentei, ele está preocupado com a questão do meio ambiente, ele está pensando aí que coisas podem acontecer e de negativo, né? Na sexta questão, ele pede para que você, ele fala que a carta tem algumas características que aqui dentro do texto de GR não tem. E ele pede para você criar isso. Então, a carta ela tem algumas características que esse texto aqui do GR não apresentam. Ele pede para você criar. Então, primeiro, no cabeçalho, né, das cartas constam local e data em que foram redigidas, que foram escritas. Com base nas informações do texto, elabore um cabeçalho para a carta de GR. Então, nós temos aqui algumas informações. Nós temos que foi escrito em Florianópolis, então nós já podemos colocar aí, ó, Florianópolis, né? Vírgula. E eu vou colocar o mês e o ano. Aqui é uma sugestão. Nós vemos, no finalzinho do texto, nós podemos ver que essa carta do leitor, ela foi postada, não, ela foi postada mesmo no jornal em 2005. Só que aí passa um tempo, nós já vimos que passa um tempo para que a carta ela seja recebida, ela seja corrigida, né? Tem alguns aspectos enfatizados, outros vão ser excluídos. Então, nós podemos imaginar que essa carta ela não chegou em 2005, e sim em 2004, porque ela foi postada em janeiro de 2005. Então, eu posso escolher aí um mês do final, né, do ano de 2004 para compor esse local e data. Depois também ele fala que as cartas, elas geralmente é um diálogo entre quem escreve e quem recebe a carta. E ele diz que para introduzir, você pode começar com uma saudação. E GR aqui não começou, né? Ou não aparece nesse momento. Mas, já que é uma carta formal, como é que poderia começar com essa saudação? Então, ela poderia começar com o senhor editor, prezado editor, caro editor, que são termos mais formais. Nós já sabemos que a língua ela vai se adaptar ao momento da comunicação. Após o corpo da carta, que é a mensagem como um todo, costuma haver algumas despedidas e a assinatura. Como isso está identificado na carta lida? Então, o GR, ele colocou apenas a sua abreviação, né, do nome, como nós já vimos, a primeira letra
de cada nome, as iniciais, na verdade. Então, é assim que ele está identificado. Letra D. Quais poderiam ser as despedidas adequadas ao grau de formalidade da carta? Então, essa carta é formal. Eu poderia colocar aí um abraço com saudades? Não. Eu teria que usar os termos atenciosamente, respeitosamente, cordialmente, que expressam aí uma ideia muito mais de formalidade. Aqui depois também tem a questão 7, que ele pergunta: o autor da carta mostrou-se um leitor crítico da revista? Que elementos do texto comprovam sua resposta? Então, ele foi crítico, sim. E aí, quando você for ler aqui nessa lateral, sobre esse gabarito comentado, nós podemos ver que ele é crítico e ele coloca os argumentos dele, da sua experiência, né, para mostrar que ele é crítico dessa revista. Nós temos aqui para ler novamente um parágrafo, e ele pergunta em que pessoa verbal essa passagem foi predominantemente escrita. Então, ela foi escrita na primeira pessoa do plural. Como é que eu vejo isso? Nossa, vamos, né? Termos voltados para a primeira pessoa do plural, que é nós. Que efeito causa no leitor o emprego da expressão nossa casa em vez de planeta? É como se ele falasse, ó, é nossa responsabilidade. Casa é algo muito pessoal, né? Nós precisamos cuidar da nossa casa e o planeta também é nossa casa, é a nossa moradia maior. Então, ele coloca aí o leitor para dentro da conversa, ele chama o leitor para essa conversa falando, preste atenção, né? Então, nós podemos ver isso bem forte. Letra C. Que sentimento do autor da carta se percebe nessa interrogação? Ele mostra-se bastante preocupado. Ele fala, a gente precisa acordar. Olha o que ele diz, não basta desregular a nossa casa. Agora também vamos impedi-la de tentar voltar à normalidade em nome de alguns milhões de dólares? Dinheiro não é tudo, ele está falando assim para a gente precisa se preocupar com outros aspectos. Então, gente, é isso, essa foi a correção. Eu espero que vocês tenham chegado à maioria ou à total compreensão quando fizeram sozinhos. Nós precisamos dar muito valor à leitura, porque a leitura ela abre a nossa mente, ela vai abrir e vai também dar respaldo. Você percebe que Gustavo, Mariana, aqui também GR, ele mostra a sua opinião também através de coisas que eles já leram, que eles já viram. Então, vamos aumentar o nosso conhecimento de mundo através da leitura, certo? É isso e até a próxima.